Graça e paz, queridos no Senhor. Nesse momento nós vamos estar aqui fazendo um estudo para a nossa EBD, a nossa revista que tem aqui por tema hoje, o justo viverá da fé. Abra sua Bíblia no nosso texto áureo, vamos todos aqui estar lendo juntos, o capítulo 3 de Gálatas, vamos estar lendo aqui o verso de número 11, que diz assim: E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Bom, vamos aqui comentar um pouco o contexto histórico aqui do que estava ocorrendo na ocasião em que o apóstolo Paulo escreve essa epístola. O que acontecia aqui na situação era o seguinte: Paulo tinha pregado para esses irmãos da Galácia, certo, acerca da fé em Cristo Jesus somente. E aí, no decorrer do desenvolvimento da fé desses irmãos, alguns judaizantes chegaram lá para dizer para eles: olha, não é apenas essa questão de aceitar Cristo, também tem que manter viva a fé nas leis, né, do nosso povo judeu. E aí o apóstolo Paulo aqui está tentando aqui trazer para esses irmãos aqui a clareza, dizendo aqui uma série de questões que eles deveriam considerar. O verso em questão, que é o nosso texto áureo aqui, ele está falando que é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Tendo em vista que a lei ela tinha uma perspectiva de discriminar, de falar apenas do erro da pessoa e assim dizer a sentença. E aí o apóstolo ele conclui dizendo: porque o justo viverá pela fé. Então aí o apóstolo Paulo está falando de uma fé não na crendice das leis do legalismo, da religiosidade, mas uma fé viva, uma fé que salva. E aí ele desenvolve toda a sua teologia, demonstrando para esses irmãos como essa fé ela é validada na vida de cada um daqueles que assim a exercem. E aí nós temos aqui as nossas divisões aqui dentro do nosso tema, né, as subdivisões, os subtópicos, aonde vamos estar aqui refletindo. O primeiro subtópico que vamos ver aqui fala sobre viver da fé é também compreender a presença e a ação do Espírito em nós. Para esse subtópico, nós vamos estar aqui meditando no texto do capítulo 3 de Gálatas, o versículo 5, que diz assim: Aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagres entre vós, será que o faz pelas obras da fé ou da lei, naquilo que ouvistes? Veja bem, olha como o texto aqui ele é nítido aqui. O apóstolo Paulo ele está aqui fazendo uma argumentação e interrogando aqueles irmãos naquilo que a gente chama da pergunta retórica, né? Então, quando ele está dizendo que aquele que vos dá o Espírito, ou seja, Deus é aquele que dá o Espírito e que realiza milagres entre vós, ou seja, Deus é aquele que opera os milagres, e ele ainda faz mais aqui a seguinte abordagem, dizendo o seguinte: será que o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes? Então o apóstolo Paulo aqui está relembrando a eles o evangelho que foi anunciado no meio deles. Esse evangelho que tem por autoria aí o próprio Deus que pela aquilo que Cristo fez na cruz trouxe para aqueles irmãos a sua salvação. E aí vocês observam aqui que quem tem essa consciência desse viver pela fé, ele tem a certeza que a obra que foi operada nele, o milagre, né, que ele fala aqui, essa realização, né, que é feita na vida de cada um de nós que cremos na pessoa do Senhor Jesus, é feita numa fé depositada nele e não nas obras da lei. Por isso que o apóstolo Paulo faz essa pergunta: esses milagres que aconteceram porque vocês são cumpridores da lei ou porque vocês têm a fé em Cristo Jesus? E aí a gente vê aqui justamente que o que tem a fé verdadeira, né, o justo, que
tem a fé no Cristo ressuscitado, ele sabe que não depende dele a sua salvação. As coisas que acontecem na nossa vida, a gente tem que lembrar que é Deus que opera em nós, pela misericórdia dele, pela graça dele. Não é porque a gente cumpre um mandamento ou outro, mas porque Deus, ele, pela sua grandíssima misericórdia, através do que Cristo fez na cruz, incentivado pelo seu Espírito em nossas vidas, é quem realiza tudo. O outro subtópico que eu quero ver com vocês aqui é o subtópico que diz o seguinte: viver da fé é entender que a verdadeira obediência é a verdade do Evangelho. E para esse subtópico, nós vamos meditar aqui no capítulo 3, o verso 1, que diz o seguinte: ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Veja, mais uma outra pergunta aqui que aqueles irmãos já sabiam a resposta. Eles sabiam que a obediência que eles deviam ali, a fé no Evangelho, era uma obediência advinda do entendimento do que é esse Evangelho. Quando não se entende o que é a fé que se abraça, você vai cometer vários equívocos. E para isso aqui, o apóstolo Paulo ele usa uma palavra dizendo que quem seduziu, ele fala assim, chega até a denunciar dizendo, ó insensatos. Ou seja, pessoas, vocês estão doidos, vocês não estão entendendo, estão perdendo a noção, esqueceram do que aconteceu na vida de vocês. E ele diz, quem vos seduziu? Ou seja, quem iludiu vocês? Era como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo para esses irmãos o seguinte: quem é esse ilusionista que trouxe para vocês aí essa sedução? Né? A gente vê aí esses shows de mágica, né? E a gente pode até não saber como foi que ele fez, mas a gente sabe que é um ilusionista. E é justamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês aí estão se deixando levar por essa ideia de que tem que ser cumprida a lei judaica, né? E aí o apóstolo Paulo chega até a ponto de falar para eles: foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Ou seja, Paulo sempre traz à tona a lembrança da obra redentora do Senhor Jesus. E tem uma frase aqui que a nossa lição tem em destaque, que diz o seguinte: não basta alguém falar que tem fé, é preciso conhecer o conteúdo dessa fé. Essa é uma verdade muito clara para nós, porque muitas vezes a pessoa ela diz que tem uma fé em Jesus Cristo e depois ela começa a misturar um bocado de coisa, né? Muitas vezes não entende o que significa essa fé em Jesus. Pensa muitas vezes que temos que fazer alguma coisa para poder justificar a nossa salvação. E aí as pessoas elas tentam fazer obras de caridade, tentam aí ter uma vida religiosa para poder justificar isso. Não estou aqui querendo dizer que fazer obra de caridade é algo errado. E nem também estou aqui querendo afirmar que o fato de a pessoa ter uma vida religiosa, fazer suas orações, a leitura da sua Bíblia, frequentar os cultos, isso é uma coisa errada. Eu estou querendo dizer que essas coisas que nós fazemos não traz para nós a justificação da nossa fé, né? Não traz para nós o perdão dos nossos pecados. Por isso que a assertiva que a gente falou aqui, fala que não basta alguém falar que tem fé. Não adianta você dizer que tem fé em Senhor Jesus e estar acreditando aí em mandigas que as pessoas fazem. Por exemplo, tem pessoas que dizem minha fé está em Jesus, mas elas só têm uma crendice qualquer. Pega a Bíblia, deixa aberta na sala, achando que vai ter uma proteção, mas na verdade você vai ter alguma proteção se você ler essa Bíblia e entender essa mensagem e colocar em prática. Por isso que o texto diz para a gente aqui, é preciso conhecer o conteúdo dessa fé. Então, quanto mais você conhece o conteúdo, você vê que menos depende de você e muito mais depende do que Cristo fez na cruz para nos salvar. E também tem uma outra coisa que eu quero ressaltar aqui, é quando os Gálatas eles estavam sendo inclinados para ensinos escusos.
esses ensinos escusos que levavam eles a abandonar a fé. Eles estavam querendo dizer assim que encontrou uma coisa melhor. Veja que o apóstolo Paulo sempre está trazendo eles à razão. A razão de que a fé em Cristo é exclusiva. Né? Não tem como colocar outro elemento. Bom, diante disso, nós vamos aqui falar de um outro subtópico, que é viver da fé traz entendimento da importância do resgate da maldição da lei. Para isso, nós vamos estar baseando-se no texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Ou seja, esse viver da fé traz o entendimento da importância do resgate da maldição da lei. Veja, a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que ele quer dizer com isso na palavra de Deus? Quer dizer que a lei ela só tem apenas o caráter acusatório. Ela denuncia e ao mesmo tempo ela traz a sentença. Mas Deus, pelo seu Espírito, ele nos traz a vida, ele nos resgata da morte para a vida. E é justamente isso, quando você tem essa fé realmente fincada em Jesus, você tem um entendimento da importância do resgate. Você não desvaloriza o que aconteceu na cruz do Calvário em detrimento de qualquer outro valor que essa vida possa lhe oferecer. Porque o viver da fé é entender a importância desse resgate, que nenhum outro valor pode substituí-lo. Então a gente vê aqui que esses irmãos, né, eles estavam equivocados quando eles estavam tentando colocar os valores do legalismo judaico como algo a completar a sua salvação. E aí a gente tem que entender o seguinte, que fomos resgatados, comprados por preço de sangue. Certo? Então a gente vê aqui que Cristo nos resgatou da maldição, da lei, tornando-se maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro. Observe que o texto diz que ele se tornou maldição em nosso favor. Ou seja, ele substituiu o castigo que era nosso, ele tomou para si. E essa substituição trouxe para nós benefícios. É justamente isso. Então, um salvo, uma pessoa que tem uma fé que salva o justo, né? Ele vai viver nessa fé, entendendo o valor desse resgate, entendendo que foi um resgate no qual o próprio Deus enviou seu Filho para colocá-lo ali como um substituto em nosso lugar e que nos beneficiaria com essa entrega na cruz, a ponto de se tornar até maldito. Então, uma outra palavra em destaque aqui da nossa lição que eu quero trazer para vocês é a seguinte: não há por que o salvo carregar sobre si coisas velhas, consequência da antiga dispensação. Que era o caso aqui daqueles irmãos que estavam tentando continuar ainda com todos aqueles preceitos do legalismo judaico. Muitos de nós, às vezes, trazem para nós, para nossas vidas, na nossa fé em Cristo, coisas que do passado, que não sequer faziam nada em nosso benefício. E esquecemos do maior benefício. Então, a fé do justo, daquele que vive essa fé, ele entende o valor desse resgate. Então, vamos partir para o próximo tópico, que fala o seguinte: viver da fé faz entender que a lei é boa quando é entendida como aio. Vamos ler como base o capítulo 3 de Gálatas, versículo 24, que diz assim: desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Olha, observe bem aquilo que está sendo dito nesse versículo aqui. O versículo aqui está dizendo que a lei ela se tornou o nosso guia. No nosso subtema aqui, o subtópico, a gente falou aqui que o viver da fé faz entender que a lei é boa quando é entendida como aio. O que é o aio? O aio
na antiguidade ali, que o povo judeu, nesse contexto de Paulo, estava vivenciando, era um escravo responsável para trazer a educação das crianças. Esse escravo, às vezes, ele era aquele que conduzia a pessoa para o mestre. Muitas vezes esse escravo era a própria pessoa que tinha instrução. Não se engane, o fato de ser escravo não significa que essa pessoa ela era ignorante, ela era uma pessoa sem instrução. Haja vista quando no exílio babilônico, né, nós vimos que lá em Babilônia foram levados para lá o que se tinha melhor do povo hebreu, né, se tinha melhor ali os mais intelectuais. Então, o aio era aquela pessoa que, enquanto a pessoa estava aprendendo, desenvolvendo, crescendo, ele conduzia essa criança, ele auxiliava essa criança a se desenvolver como pessoa. E é justamente essa analogia que o apóstolo Paulo coloca aqui, dizendo que esse aio, que é aqui colocada a lei como aio, esse pedagogo, né, ele vai conduzir a pessoa, levando ela até Cristo. Ou seja, serviu como aquele que nos ensina acerca de Cristo. É justamente isso. Tudo que é falado no Antigo Testamento é para nos conduzir até Cristo. É essa a grande mensagem do Antigo Testamento. Por isso que a pessoa que tem essa vida, né, justa em Cristo Jesus, ela tem esse entendimento que o aio, né, que a lei é um aio, que deve ser entendido como aquele que facilitou para a gente a nossa visão em relação a Cristo. Então, por isso que a gente deve ver que a lei teve seu tempo definido de sua aplicação. A lei existe para apontar, para conduzir a Cristo, jamais igualar ou substituir Jesus. Então, é preciso colocar a lei no seu devido lugar, para entendermos o real sentido que temos em Cristo. Viver da fé faz entender nossa condição de iguais no reino de Deus. Esse é um outro subtópico. Para isso, nós baseamos em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que diz: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Observe, do ponto de vista do legado da salvação, nós não fazemos acepções de pessoas. Nós não podemos dizer que uma pessoa que é de um país estrangeiro, ela não possa ter o encontro com Cristo. Pelo contrário, uma pessoa que tem um viver da fé, ela tem um entendimento que essa fé ela é para todos aqueles, de forma acessível a todos. Porque aqui, irmãos, o que estava acontecendo no contexto? Os judeus estavam dizendo para os novos convertidos ali que foram evangelizados por Paulo o seguinte: não, vocês têm que fazer parte da nação judaica, porque se não fizer parte da nação judaica, pela lei, né, vocês não vão ter parte com Deus. E aí muitos entendiam que tinha que ter um aspecto nacionalista, um aspecto ali ligado a essa ideia de ser do povo judeu apenas. Aí o apóstolo Paulo ele amplia, dizendo que a obra de Cristo é uma obra que não contempla apenas judeus, mas ela também contempla, além disso, a gregos, a escravos, a pessoas livres, a tanto homens quanto mulheres também, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então a gente entende nisso tudo que aquela pessoa que tem esse entendimento dessa fé, ela entende que o evangelho que ela recebeu é o mesmo que qualquer um outro pode receber. Essa pessoa também ela vai ver que em Cristo nós não podemos encontrar barreiras, nós não podemos encontrar obstáculos. Por quê? Porque essa nossa convivência com Cristo, ela quebra essas fronteiras, fazendo com que a gente viva esse viver em unidade. Bom, irmãos, aqui o autor da revista traz para a gente aqui a seguinte conclusão, que diz assim: a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus é viver na fé, pela fé, com fé. Fé salvadora, iniciada no tempo de nossa
conversão a Jesus quando transferimos para Ele nossa confiança de vida eterna. Fé que nos dá conhecimento da verdade e que fortalece nossa confiança na providência do Senhor. Vivenciar a fé em todos esses aspectos e sentidos é que faz a vida ser bela e vivida segundo o desejo do Senhor. Então, como é que você tem vivido esta fé? Eu quero aqui fazer uma oração com você agora. Oremos. Pai Santo e Eterno Deus, te agradeço pela obra redentora de Cristo na cruz, que logrou para nós uma fé salvadora, Pai. E nós queremos te agradecer pelo imenso amor que foi ali demonstrado em nosso favor. Te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.